Aqui há controvérsia. Vou sair porque no fim das contas eu não me ajudo ficando. Deixa eu ler a questão para você. Três motores trifásicos M1, M2 e M3, M1, M2 e M3, são alimentados a partir de um barramento trifásico cuja tensão eficaz fase-fase ou linha-linha, tanto faz o nome, é de 400 volts, conforme mostrado na figura acima. Joia? Barramento de linha-linha 400 volts, aqui um disjuntor trifásico, aqui o alimentador, um disjuntor trifásico para cada um dos motores, aqui protege o alimentador mais os motores, né? E aqui protege cada um dos motores individualmente e o cabo que alimenta eles também. Aqui a gente tem mais informações. A potência aqui, ó. A potência mecânica P. Potência mecânica também potência de eixo, tanto faz. O nome potência mecânica em muitos livros é utilizado como indicando a potência eletromagnética ou a potência eletromecânica. Cada livro dá o seu nome. Tem livro que chama de potência induzida, que é a potência de fato criada pelo motor, sendo que ainda tem que tirar as perdas rotacionais. Nesse caso aqui, a gente tirando as perdas rotacionais, aí vira a potência de eixo. Neste caso aqui, ó, parece ser já a própria potência de eixo, ou melhor, só pode ser a própria potência de eixo. Então, aqui é como se dissesse a potência mecânica na ponta do eixo. É mais ou menos isso que ele não disse ao dizer isso aqui. Ou melhor, o que ele disse ao dizer isso aqui. A gente traduz. O fator de potência, cosseno φ, e o rendimento de cada motor são indicados na figura. E de fato tem, fator de potência e rendimento. Sabe-se que os motores M1 e M2 partem simultaneamente, enquanto que o motor M3 sempre parte isoladamente. Desconsiderando a queda de tensão, qual o valor mínimo da corrente de projeto em amperes para dimensionar o alimentador indicado na figura? Para você fazer a seleção do alimentador, você deve levar em consideração a queda de tensão e também a corrente que flui pelo alimentador. O critério da queda de tensão ele pediu para desprezar. Ele disse aqui, ó, desconsiderando a queda de tensão. Ou seja, despreze esse critério e considere somente o valor da corrente de projeto. Aqui eu coloquei umas coisinhas para a gente fazer a discussão. Aqui você encontra essa informação disponível na internet se você procurar em diversos textos, inclusive textos, vamos dizer assim, bem organizados, de professores. Mas joia, vamos discutir. Caso 1. Para um motor, a corrente a ser considerada a corrente de projeto no alimentador, a L é de alimentador, seria 1,25 o valor nominal da corrente do motor. Aí vem um porém. A norma NBR 5410 ela fala o seguinte, olha, capacidade de condução de corrente. No dimensionamento, deixa eu aumentar para ficar ainda melhor para você. No dimensionamento dos condutores, deixa eu botar um pouco menor só para, a depender da sua tela, pode ser que fique muito no canto. No dimensionamento dos condutores do circuito terminal que alimenta exclusivamente um motor, deve ser considerada a corrente de projeto IB no mínimo igual à corrente nominal do motor nas condições de utilização. Ou seja, o valor não seria com 1,25, seria com valor nominal apenas, o menor valor a ser considerado. Acima disso pode ser qualquer um, porque no fim das contas ele diz no mínimo o valor da corrente nominal. Vamos seguir. Se o motor possui fator de serviço declarado pelo fabricante e se for prevista a utilização do motor explorando-se esse fator, a corrente de projeto deve ser considerada no mínimo igual à corrente nominal do motor nas condições de utilização multiplicada pelo fator de serviço. O fator de serviço é sempre maior que 1. O fator de serviço, FS, ele é um valor sempre maior, como dito aqui, sempre maior que 1, como dito aqui no texto da NBR, no qual você multiplica a corrente nominal e o motor pode funcionar com esse valor adicional de corrente e mesmo assim ele não vai ter nenhum tipo de dano à sua vida útil. Ele vai continuar operando em regime permanente sem um menor problema. A sua pergunta é, para que botar o fator de serviço se a máquina já pode operar sempre nesse valor aqui adicional? É porque quando você usa o fator de serviço, a máquina opera com um fator de potência e com rendimento menores que o nominal. Então, quando você usa o fator de serviço, você opera a máquina de forma não causar dano à sua vida útil, não causa nenhum dano a ela, mas em compensação, a eficiência e o fator de potência caem. E operar com fator de potência baixo e rendimento baixo é dinheiro saindo do bolso, né? Você não deve operar nessas condições em regime permanente, assim, exceto numa condição
particular. Vamos lá aqui, ó. Para motores com mais de uma potência e ou velocidade nominais, a corrente nominal do motor a ser considerada é a que corresponde à maior potência e ou velocidade. Ou seja, se você tivesse um motor que pode ser conectado de tal forma que ele tenha mais de uma corrente, ele fala corrente? Mais de uma potência, desculpe, mais de uma potência ou mais de uma velocidade, então você tem que considerar como valor de projeto o valor da maior potência. Isso aqui é só um pouco estranho, porque no final das contas, se o motor tem mais de uma potência, mais de uma velocidade, e fisicamente ele está num processo, você vai operar numa velocidade específica, uma potência específica, e não deve alterá-lo. Então, um projeto em tese não precisa ser feito para condição de maior potência, se você sabe que vai operar sempre numa condição de menor potência, mais joia. Estou lendo só o texto que está descrito na norma. Ele fala isso aqui. Então, se aparecer um motor com duas potências possíveis, em tese, segundo o texto da norma, você deve fazer o dimensionamento pela maior potência. Mesmo que a norma não diz o contrário, aqui nesse segundo item, você pelo jeito não faça a previsão de fazer o uso somente na menor potência. Joia que fica aqui a discussão. Aí viu, porém, isso aqui, vamos dizer assim, é o texto que você encontra facilmente na internet para te ajudar, mas isso aqui deveria estar incluído apenas se fosse o fator de serviço. Então, vamos considerar que, seguindo a NBR 5410, o valor da corrente de projeto é somente a corrente nominal quando você tem um motor. Mas vamos estudar o caso de vários motores, que é o caso de agora, né? Para o caso sem partida simultânea, o que a gente encontra em abundância de informação é dizendo o seguinte, olha, a corrente do alimentador, a corrente de projeto a ser levada em consideração, é 1,25 vezes a corrente do motor de maior potência, mais o somatório das correntes dos demais motores. Então, o motor de maior potência a gente multiplica por 1,25 o valor da corrente, mais o somatório das correntes dos demais motores. Aqui, esse texto de maior potência, ele tem só uma imprecisão. É que se dois motores tiverem a diferença mínima de potência entre eles, o rendimento é que vai determinar o que tiver maior corrente. E a maior corrente não obrigatoriamente vai ser de maior potência se a potência deles for próxima. É dessa equação mesmo que a gente viu aqui, ó, que a gente mesmo colocou. Cadê? Aqui, ó. Se as duas potências são muito próximas, o rendimento acaba determinando o que tem maior corrente. Mas vou ler o texto da forma como eu encontrei nas fontes. E as fontes muitas vezes são livros, né? Vamos lá. Maior potência. Ou apostilas de professores também de escola técnica e de universidade. 1,25 vezes corrente nominal do motor de maior potência, mais o somatório das correntes dos demais. Vamos considerar agora o caso que tem partida simultânea, que é o nosso cenário de agora, da nossa questão. Com partida simultânea, a corrente de alimentação, a corrente do alimentador, desculpe, vai ser igual a 1,25 vezes o somatório das correntes dos motores que partem simultaneamente. Note que agora a consideração não é mais em relação aos motores de maior potência, mais o somatório das correntes dos demais motores. 1,25 dos que partem, vezes o somatório das correntes dos que partem simultaneamente, mais o somatório das correntes dos demais que partem depois na sequência. Joia! Aí a gente vai procurar, por exemplo, um livro como Montesquieu. E ele pega e dá essa expressão aqui, ó. A corrente a ser considerada no projeto dos alimentadores é maior ou igual sempre existe, porque no fim das contas esses valores aqui, ó, são as referências mínimas. Mas joia. Fator de demanda, FD, que multiplica o somatório das correntes nominais vezes os fatores de serviço de cada um dos motores, e toda essa operação aqui é que me dá a corrente de projeto no alimentador. Vamos analisar isso aqui, ó. O fator de serviço de cada motor, já expliquei. A corrente nominal de cada motor, a gente até já calculou anteriormente. Então, você pegaria e multiplicaria o fator de serviço vezes a corrente de cada motor. Ou seja, consideraria que o fator de serviço seria utilizado em cada um deles. Ou seja, que os motores que tiverem as suas correntes nominais e fator de serviço é a corrente multiplicada pelo fator de serviço a ser considerada. Faria o somatório de tudo e depois multiplicaria pelo fator de demanda. Aí surge um problema. O fator de demanda ele indica algo do tipo a quantidade de equipamentos que são ligados simultaneamente. Se você tem, por exemplo, 10 motores, não obrigatoriamente
você liga os 10 ao mesmo tempo. Você não faz o uso disso. Então você pode ligar apenas 8. Qual o fator de demanda? 0,8. O fator de demanda, portanto, é um número que é menor ou igual a 1. Se você liga todos simultaneamente, então o fator de demanda é 1. Todos os motores devem ser considerados. E não tem sentido, portanto, você fazer o cálculo do alimentador com uma corrente menor do que o somatório das correntes dos motores. Outra coisa, você pode chegar e dizer, não, tem sentido sim, professor, porque se dos 10 motores você ligar apenas 8, então tá certo, considerar apenas 80%. Joia, tá certo, se todos os motores forem iguais. Se os motores não forem iguais, então essa equação também deixa a desejar. Porque no final das contas você pode levar em consideração que dos 10 você liga 8 e um único desses 8 pode ter a potência 20 vezes maior do que todos os outros que estão lá, todos os outros 9. Então isso aqui também não tem sentido quando não leva em consideração os motores de maior porte. Então essa equação aqui é meio sem sentido. O próprio livro, quando faz as contas, não faz as contas no exemplo que ele coloca logo depois, o Nisquier, com essa equação. Ele usa isso aqui. E usa isso aqui como sendo o fator como é que eu diria? O fator de serviço de uma máquina, que é exatamente 1,25, e nas outras que tem fator de serviço, ele não usa. Então, isso aqui, esse tema, é um tema um pouco polêmico quando se trata de encontrar uma equação que de fato resolva o problema quando a gente leva em consideração as fontes que os concursos utilizam. O que é que eu vou lhe dar de dica em relação ao que vem caindo nos concursos? Porque a gente está aqui para estudar para concurso e não para fazer o projeto em si, ainda que devesse haver a correspondência entre os projetos do mundo real e o concurso. Afinal de contas, a empresa quer você já apto a fazer certas coisas, você com formação adequada. Uma é você não utilizar esse fator de 1,25 no cálculo das correntes dos alimentadores, porque você tem um resguardo que é a norma NBR 5410 para questionar. Ainda que a resposta inclua 1,25, você conta o seguinte, olha, mesmo que tenha uma resposta com 1,25, eu vou considerar o valor nominal, a não ser que a NBR 5410 seja atualizada ou que não se esteja falando a respeito de baixa tensão, que ainda tem esse porém, né? Aqui eu estou considerando a NBR 5410, que é de baixa tensão. Então você pega e faz isso aqui, ó, que é o que tipicamente cai, né, em motores. Então você pega e joga fora esse 1,25, faz a conta, se tiver uma resposta, ótimo, se não tiver, você multiplica por 1,25 e tenta e ver se tem uma resposta, se tiver, você marca. Mas tendo a opção com valor nominal e com valor de 1,25, marque com valor nominal, porque você pode questionar depois utilizando a NBR 5410. Em relação aos outros cálculos, utilize isso aqui, porque é isso aqui que vem caindo nos concursos. Independente dos fatores de serviço, que muitas vezes não são dados, que a gente não tem ciência nas questões de concurso, são essas equações que a gente vem utilizando e vem coincidindo em mais de uma banca. Agora a gente está falando de SES Gran Rio, mas se não me engano o Instituto OCP também teve questão parecida com isso aqui e que essas equações couberam e a resposta bateu. Tá certo? Alimentador de motores mais carga geral. Aqui carga geral é se você tivesse motores e também outras cargas que não fossem motores, cargas que não exigissem corrente de partida elevada, como é o caso dos motores. Então, o que é que se fala na literatura que você encontra disponível, a literatura técnica, é multiplicar as correntes dos motores por 1,25 e as cargas geral você faz só o somatório das correntes. Aqui eu não encontrei nenhum tipo de restrição específica em relação a motor maior, motor menor, partida simultânea ou não. Então a discussão está sim um pouco vaga, mas a gente está discutindo aqui para fins de concurso e aquilo que habitualmente as bancas vêm cobrando. No caso da gente agora, o que a gente tem é esse cenário aqui, ó, partida simultânea, 1,25 vezes a corrente nominal dos motores que partem simultaneamente, mais o somatório das correntes nominais dos motores que partem depois não simultaneamente. Bora fazer essa conta? Bora. Aqui a gente tem a informação que M1 e M2 partem simultaneamente e M3 parte depois. Então a gente precisa encontrar a corrente de M1 e M2. Eles são iguais, viu? Eu quero que você veja que as potências, os fatores de potência são iguais. Então a corrente no alimentador vai ser
1,25, o somatório das correntes dos motores M1 e M2. Como eu sei que são iguais, então vai dar 2 vezes a corrente nominal do motor 1, por exemplo. Eu acho só do motor 1 que é igual ao do motor 2. Mais o somatório das correntes dos demais motores, que no caso só tem o M3. Vamos então fazer as contas. Aqui eu vou tentar aproveitar o pouco espaço que eu tenho, porque a equação é repetida. Quem vai ser a corrente do motor M1, que é igual ao do motor M2? A potência de eixo, que ele chamou de potência mecânica, 6,4 raiz de 3, vezes 10 a terceira, sobre raiz de 3, vezes a tensão. Essa equação foi a mesma que eu utilizei antes, viu? Por isso que estou fazendo aqui com alguma velocidade. 0,8 vezes 0,8. Aqui eu vou me permitir, na aula de hoje, acelerar um pouquinho, porque o cansaço também abate os professores, a gente também fica cansado, e eu não queria botar mais detalhes de fazer contas nessa aula, porque eu acabo, às vezes, quando eu estou cansado, me perdendo nesses pequenos cálculos. Mas você deve fazer o óbvio, como eu fiz, inclusive, no papel antes. O raiz de 3 você corta, e aqui você começa a fazer o corte, né? Você bota 8 sobre 10, 8 sobre 10, corta o 10 de baixo com esse 400 aqui. Aqui você tem 6,4. Você pega 6,4 e diz que é 64 vezes 10. Em vez de 6,4 vezes 10 a terceira, você diz que é 64 vezes 10 ao quadrado. Aqui o 8 vezes 8 já dá o 64 e corta. Então você começa a fazer esses artifícios que eu utilizo sempre. Eu sempre faço esses artifícios quando resolvo as questões com as contas também em mais detalhe. De qualquer forma, você vai fazer essas contas e vai encontrar 25 amperes. Para o IM3, vai ser 8,1 vezes raiz de 3, vezes 10 a terceira, sobre raiz de 3, vezes 400, vezes 0,75, vezes 0,75. Aqui eu quero que você note que tem um 8,1, não tem? Que pode virar 81 ou 810 ou 8.100. Aqui esse 75 está aqui de propósito para te dar uma ajudada, sabe por quê? Porque 4 vezes 75 dá 4 vezes 70 dá 300. Ou pode dar, dependendo das casas que você use, 3, ou pode dar 30. E 8,1 e 81 sobre 3 dá quanto? Dá 27. Então essa ajuda ele já te deu. Isso aqui foi feito, esse 8,1, para você cortar com a multiplicação desses dois. É só você ficar atento a isso que você vai facilitando as suas contas. Você vai fazer as contas e vai encontrar o valor de 36. Então você vai substituir aqui, ó, 1,25 vezes 2 vezes 25 vai dar 50, mais 36, 1,25. 1 vezes 50 dá 50, e 1 quarto de 50 dá 12,5. Então você encontra 50 mais 12,5, 62,5, mais 36, e a corrente a ser considerada no projeto do alimentador vai ser, portanto, igual a 98,5 amperes.